Amado irmão, querido amigo, eu sou Odaí e a partir de agora estou trazendo mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. A graça e a paz, mais uma vez está aqui, com essa que é uma palavra que edifica, a palavra da Bíblia, vem direto de Deus para o seu coração. Desta feita estarei deixando hoje para a nossa edificação um versículo que se encontra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, no verso 18. Esse é o texto base. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, Tu és grande, poderoso e eterno. Tu és o exaltado entre as nações, Tu és o Deus que tudo pode. Tome em Tuas mãos essa palavra e aqueles que a vai ouvir, para que edifique, Senhor, para que sirva de alicerce, sim, Senhor, a Tua palavra, pois sabemos que a Tua palavra, sim, é luz, é vida, é guia, é salvação. Para a honra e glória do Teu nome, eu te entrego em Tuas mãos a vida de cada um daqueles que venha a ouvir essa mensagem, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E glória a Deus. Meus queridos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, o verso 18, ele diz assim: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu a paz por todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Nós olhamos para a palavra de Deus, como diz a sua palavra, ela é luz, ela é guia, ela é tudo, ela é vida, ela é a água. E onde há água, há vida, onde não há água, a vida não impera. O que podemos tirar desse versículo como exemplo para a nossa vida nos dias de hoje? Antes de começar a entrar nesse versículo, eu quero dizer para os irmãos, pedir perdão por um erro meu, que foi chamar Jonas, o pregador de Nínive, chamar ele de Jonathan. Não, Jonathan era filho de Saul, do rei Saul. E Jonas é o pregador de Nínive. Então eu fiz um trocadilho, me perdoe desde já. E também comecei orando por conta que muitas vezes Deus direciona, porque esse dom que Deus me deu, eu não pedi esse dom a Deus. Eu louvo e agradeço, mas eu não pedi a Deus, que é um dom que você apanha muito, você é muito cobrado, você é muito mal visto pela sociedade quando você tem o dom de exortar. Mas essa semana eu estava orando, esses dias eu estava orando e falando com Deus, porque as pessoas batem tanto, porque as pessoas não me querem por perto, porque as pessoas me odeiam muitas vezes. Sim, muitos irmãos me odeiam, me afrontam, me deixam a pé de guerra. Se eu fosse de briga, eu brigava mesmo. Por quê? E o Senhor me fez lembrar, eu não te dei o dom para a exaltação sua. Eu não dei o dom para você ser aplaudido, eu te dei um dom para você fazer a minha obra. E isso basta. Então eu sei que ainda há poucos irmãos ainda inscritos no canal, eu sei, mas eu creio que em breve o Senhor vai dar uma guinada nesse número, porque muita gente precisa de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus de forma limpa, pura. Não eu pregando, saltando, fingindo que estou chorando, ou falando em mistério forçado. Não. Eu não preciso disso. Eu preciso falar a palavra nua e crua como ela é, para o Senhor ser exaltado. Mas vamos lá. Quando Davi falou isso aqui para seu filho Salomão, ele quis dizer o seguinte: meu filho, o Senhor Deus me deu todo esse povo em minhas mãos. Ele confiou em mim, ele fez isso.
Ele não simplesmente, o Senhor não olhou para mim, isso é a forma de Davi expressar, o Senhor não olhou para mim quem eu sou, o Senhor não olhou para mim as minhas posses, as minhas condições, porque não tinha condição de eu reger todo esse povo, se dependesse de mim. Quando Davi matou o gigante, ele era uma adolescente. Ele era uma pessoa que ainda não era preparado para a guerra, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. E é por isso que eu estou pregando, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O que eu quero te dizer nisso aqui, sobre isso aqui, o que eu quero te mostrar através desse versículo, é que Deus trata com você de acordo com o que... Aí sim, nisso aí você tem livre-arbítrio, um certo livre-arbítrio. O Senhor te dá escolha. Você quer sofrer ou você quer me servir? Você quer sofrer perante os homens ou perante mim? Essa escolha o Senhor dá. Muitas vezes o Senhor dá, nem toda vez, mas muitas vezes. Porque Jonas é um exemplo. Jonas não queria fazer o que ele fez, ou seja, pregar, ele quis fugir. Mas se ele tivesse esse tal livre-arbítrio, ele não tinha fugido. Aliás, o Senhor não tinha perseguido, perdão. O Senhor não teria obrigado ele a voltar. Tem outros exemplos, mas eu não quero, não é essa a mensagem. E tem um versículo da palavra de Deus que diz o seguinte, que Salomão era um dos mais aplicados entre os filhos de Davi nas coisas religiosas, na sabedoria, nas ciências. Você pode ver isso em Lamentações 1, perdão, Eclesiastes 1, o verso, não fala a memória, 18. Lá está escrito uma coisa, veja bem o que está escrito. Está escrito assim, Eclesiastes, capítulo 1, verso 18. Porque nas muitas sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Eu já vi algumas pessoas pegar esse versículo e dizer o seguinte, não quero mais estudar. Porque se aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Se aumenta a sabedoria, aumenta o enfado. Mas como você quer ser sábio? Como você quer entender? Como você quer abordar um assunto ou desenvolver um assunto se você não quer essa sabedoria? Né? Ele diz que aplicou o coração em tudo, né? Mas viu que tudo isso era correr atrás do vento. Aí por isso esses irmãos, muitas vezes, eles diz que o estudo não é bom. Pelo contrário, o estudo é excelente. É estudando que o Senhor te dá sabedoria, é estudando que o Senhor estou falando, o Senhor te dá cargos. O Senhor não pode experimentar você no encontro de casais se você é um péssimo exemplo. Estou falando dentro do Evangelho, você é um péssimo exemplo entre os casais. O Senhor não pode te dar um cargo de confiança financeira na igreja se você é um péssimo exemplo. Eu estou falando como irmão, não estou falando antes de ser irmão. Eu não estou falando antes de se converter. Eu estou falando depois que você se converteu. Se você é um péssimo exemplo, você é avarento, você é um cara que não pode ver dinheiro, ou você é um cara que não pode ver mulher dentro da igreja, ou você é um cara que não pode ver a vida dos outros, que sai espalhando terror, espalhando mentiras, espalhando o que não vê. Como é que você pode ser um cara que vai ser tratado, ou melhor, vai ser uma pessoa de tratar das pessoas, tratar com seres humanos? Você pode até ir, mas levado pela amizade pelos irmãos, da amizade dos irmãos, e não por Deus. Ser levantado por Deus como pastor, ser levantado por Deus como obreiro, ser levantado por Deus como presbítero e diácono, é muito difícil, não é fácil não. As pessoas são levantadas pelos irmãos, não pela igreja, não por Cristo. Davi foi levantado por Deus, ele disse, lá em Atos dos Apóstolos, está escrito assim, ó, Davi é um homem segundo o meu coração. E olha o que é que ele disse, se você ver aí os versos do 22, dos versos 8 em diante, o Senhor vai dizer o seguinte, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, né, na minha presença. Aí disse, aí no 9, eis que levantarei um homem, um dos teus filhos, seu nome será Salomão. Então aí estava a promessa de Salomão. Salomão, você sabe que ele caiu em idolatria, mas era um homem muito, 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 muito sábio. O Senhor disse, quando o Senhor, quando ele orou, a primeira vez assim que ele orou como rei ao Senhor, o Senhor disse, pede o que quiser que eu te faço. E ele disse, sabedoria para reger o teu povo. E o Senhor olhou para ele e disse, porque não pediste ouro, nem prata, nem sabedoria, nem a cabeça dos teus inimigos,
né? Nem ouro, nem riqueza, nem a cabeça dos seus inimigos, tudo isso te darei em abundância. Serás um homem mais sábio e mais rico, qual não houve antes e qual não haverá depois de ti. Então não há um rei que tenha sabedoria, que tem a sabedoria, ou que tenha as riquezas de Salomão. Então o que acontece? Para você chegar àquilo que você tanto almeja, se você almeja de alma mesmo, do fundo da sua alma, é o Senhor que pôs no teu coração. Por que o Senhor que pôs no teu coração? Posso provar isso? Lógico que eu posso. Né? Filipenses capítulo 2, verso 3 diz que tanto querer como efetuar vem do Senhor. Você entendeu agora? Tanto querer como efetuar é o Senhor que opera em vós. Então aquilo que eu quero do Senhor, ou para a obra do Senhor, não é eu que desejo. E não é eu que executo. É o Senhor através de mim. Você entendeu? O apóstolo Paulo era um dos homens mais sábios da sua época, era um homem que na sua época ele se distinguia, ele se distanciava dos demais, e ele diz que não houve, a Bíblia diz que não houve um homem que se destacasse como ele na geração dele. Porém, ele disse o quê? O bem que quero esse não faço, mas o mal que eu quero, eu faço. Ou seja, se não for Deus operando na minha e na sua vida, você não faz o bem, eu não faço o bem. Sabia disso? Nós só fazemos o bem. Aquela questão de dar com a mão direita e a esquerda ficar atrás das costas, ou seja, para não ver, para você não sair tocando trombeta, é Deus que faz. Você entendeu? Então aqui não é diferente. O Senhor diz através, Davi diz através aqui, inspirado aqui, Davi fala o seguinte: porventura não está convosco o Senhor? Lógico que está. Se não tivesse, você não estaria ouvindo essa mensagem. Se não tivesse, você não estaria dando atenção à palavra de Deus, visto que a palavra de Deus diz que se não der crédito à palavra de Deus, como darei as palavras do pregador? Né? João 5,47. Mas a palavra ela nos adverte lá em Mateus 4,4 que a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Você entendeu agora? Percebeu? Então você tem que se aplicar. Ah, mas não chegou, faz um ano, se aplique. Ah, não faz um ano, faz 2, faz 3, se aplique. Ah, mas eu preciso falar como os irmãos falam, eu preciso pregar como os irmãos... Não pregue, não faça isso. Não faça isso. Caia aos pés do Senhor e Ele te ensinará. Vá aos pés do Senhor e Ele pode fazer isso por você. Seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Faça as coisas como um homem segundo o coração de Deus. Não vai fazer como aquele, não vai imitar aquele que faz como Deus quer. Faça como a Bíblia diz. Né? Venha aos pés do Senhor. Aí você diz assim, mas eu não sou um rei. Por que essa palavra pode ser aplicada a mim? A todos aqueles que chegam ao seu redor, está sobre o seu poder a palavra do Senhor. Ah, mas eu já errei tanto, perante esse irmão, não tem problema não. Aplique a palavra, se ele não aceitar, ele rejeitou a palavra e não você. Ah, mas o irmão, eu sou ex-marido, ex-mulher daquele rapaz, daquela mulher. E como é que a palavra pode ter força? Ore e traga a palavra a essa pessoa. E se essa pessoa rejeitar, você está livre, você está limpo. E se ela rejeitar, rejeita. Ou ele rejeitar, rejeita a palavra do Senhor e não você. Seja, se Deus te der esse dom, seja um evangelista, ou um exortador, ou um profeta, ou um homem que ora pelas pessoas, mas seja um homem de verdade. Não faça dos momentos mais difíceis da sua vida uma mentira, não faça uma farsa. Não minta para sair de nenhuma das situações difíceis que o Senhor se responsabiliza. O Senhor se responsabiliza pelos seus quando eles estão falando a verdade, quando eles estão certos. Faça isso. Esteja na presença do Senhor de dia e de noite, com a verdade. Com a verdade. Você pode até ser odiado pela sociedade, seus familiares, seus filhos, sua esposa, seu marido, mas seja amado por Deus. Seja amado por Deus. O Senhor certamente está com vocês. O Senhor certamente, se não tivesse, você não estaria dando ouvido a essas palavras, porque não são mesmo as palavras, mas as palavras do Senhor. Por isso você dá ouvido, por isso você está dando ouvido. O que eu posso dizer para você, o Senhor está sim convosco, né? Olha o que diz o verso 9, que é o segmento dessa palavra que Davi disse a seu filho. Dispõe, ou dispondes, pois agora o coração e a alma, para buscardes o Senhor.
É isso que você deve fazer, a parte A do versículo 19. O vosso Deus, disponde-vos e edificai o santuário do Senhor, o nosso Deus, para que a arca da aliança, ou seja, a palavra, o conteúdo da palavra, esteja em você, edificado. O altar é você, se edifique, limpe o altar, tire essas mentiras, tire essas falsidades só para ser popular, tire o que tiver que tirar, tire aquilo que não convém, pergunta ao Senhor, isso aqui está certo, isso aqui está errado, o que é que eu tiro? Se tem que tirar, eu tiro, eu me desprendo, eu vou sofrer, mas desprendo, eu vou sentir ciúme, mas desprendo, eu vou estar distante, eu vou sentir falta, mas eu desprendo. Para limpar o santuário, para buscar o Senhor de alma e de coração. O Senhor vosso Deus, o Senhor nosso Deus. Fica na graça, fica na paz e até a próxima.